Então vamos lá. Muito bom dia, sejam todas bem-vindas. Hoje é o dia da gente falar dessa planta maravilhosa que é o alecrim. O alecrim é tão acessível, o alecrim é tão maravilhoso, mas será que você sabe usar o alecrim no seu dia a dia? Ou será que você está usando o alecrim só na comida? Você sabia que ele tem poderes ocultos aí para abrir as possibilidades, trazer clareza? É, novas e infinitas possibilidades o alecrim traz. Então é isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. O poder do alecrim, simples, acessível e que ajuda a destravar a vida. Tá bom. Fala oi para as pessoas hoje com companhias aqui, né, gente? Feriado, vocês sabem como que é, né? Fala oi para as pessoas. Isso, pronto. Agora a mamãe vai trabalhar, tá? Fran, você já tá aí, amiga? Eu não tô Tô. vendo. Eu tô. Nossa, meu Deus. É a alegria da. Tá, tá bom, tá bom. Agora chega. É o poder do alecrim, né? Isso. Conecta as crianças. É, o alecrim traz essa energia, né, de conectar com as crianças mesmo. E vamos lá. Peraí que eu só tô tirando um tênis aqui e a gente já vai começar. Mari, seja bem-vinda. Ai, vamos lá, né, pessoal? Peraí. Quanta potência, né, gente? Esse alecrim traz. Então vamos lá, vamos começar. Hoje é feriado aí, é. Ontem foi, gata. Hum. Ontem foi feriado. Deixa eu arrumar aqui. Já estou gravando. E aí a gente vai começar a nossa querida aula. Querida Nossa querida aula, aula. Agora de querida querida alma foi aula, pra querida aula. querida aula, né? Bora. Deixa eu ver se vai passar isso aqui. Muito além do alecrim dourado. O alecrim é uma planta solar, né? Não por acaso hoje a gente trabalhou aí com a nossa querida Fran o plexo solar. Então é uma planta solar ligada à vitalidade. Vocês acabaram de ver a quantidade de energia que essas crianças entraram aqui dentro dessa sala, né? Deixaram a mamãe até um pouco tonta de tanta energia. Ligada à vitalidade, à coragem, ao foco e à alegria de viver. Atua no campo físico com propriedades medicinais, melhora a circulação, é anti-inflamatório, estimula o sistema nervoso. E aí, para quem é, está no PPU, né? Inclusive, a gente está terminando hoje, né, Fran? Hoje é Hoje. o último dia do nosso programa para purificação uterina com o alecrim. A gente sempre diz para as mulheres para não abusar do alecrim. Por quê? Porque ele é estimulante. Então, tem mulheres que fazem aí ou tomam um chazinho de alecrim à noite. Eu não recomendo. É melhor usar uma lavanda, né? Deixar o alecrim mais para o dia. Por quê? Porque ele vai ativar o seu fogo. A energia vai lá para cima com o alecrim. Então, se você quer dormir, é camomila, é lavanda. O alecrim não. Melissa. Melissa, o alecrim é para levar a energia mais para cima. Então, se você tá num dia tristonha, um dia procrastinando, chazinho de alecrim, De gente, alecrim. já eleva a energia aí. Pro inverno, maravilhoso pra ajudar na digestão. Pronto, é isso. Então vamos falar sobre além aí quais são as propriedades físicas, né? Ativa a circulação sanguínea, estimula o sistema nervoso, combatendo a fadiga mental e o cansaço físico. Fran, traz aí pra gente o tanto que o alecrim revigorou a gente nesses últimos dias, né? Nossa, gente, o programa são 10 dias, né? E assim, a gente tava todo mundo cansado. Ai, meu Deus. E, gente, eu não sei explicar, assim, eu tô muito grata pelo Alecrim, assim, eu tô muito impressionada Eu também. com todas as transformações desse grupo, mas principalmente ligado a isso, ligado a essa coisa do crescer mesmo, sabe? De se colocar em postura, de postura em relação à vida diferente, sabe? Numa outra energia, numa Se outra posicionar, né? responsabilidade e, 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 e fazendo, né?
só fazendo o que precisa ser feito, É sem isso. resistir. A posição da adulta, né? com, Uhum, com o ímpeto infantil, né? Com esse é. ímpeto infantil que chega e faz. Então, ele traz clareza, foco e disposição. Para quem quer estudar, para quem quer sair da procrastinação, para quem quer ter clareza sobre os próximos passos, o alecrim é muito bom. Apoia o processo de desintoxicação do organismo, e é isso que eu e a Fran a gente sentiu, principalmente aqui, ó. Na mente, né? Essa parte aqui que estava completamente intoxicada mesmo, com obesidade mental, por tantos processos aí que Gêmeos traz. Sol em Gêmeos trabalha muito aqui. Gêmeos é muito mental, é muito vento. É uma energia muito rápida, porém. Se a gente não souber usar, a gente fica congestionado mesmo mentalmente. Então, ajuda em dores musculares, melhora a memória e o raciocínio, alivia tosse, congestão nasal, sintoma de gripe, pode ser usado em inalações, tônico para o couro cabeludo, fortalece aí o crescimento, é antisséptico natural, ajuda a aliviar gases, olha aí, ó, terceiro chakra, né? Ajuda Uhum. a aliviar os gases, cólicas e má digestão. Estimula a produção da bile e o bom funcionamento do físico. De novo, é anti-inflamatório e analgésico natural. A gente sentiu muitas liberações de inflamações. Eu, por exemplo, né? Eu senti mesmo como se tivesse limpando assim, é uma faxina interna o alecrim. Pode ser usado em compressas ou óleos para massagear áreas de dor. Isso aqui para mim foi uma novidade. Eu não sabia, vou começar a usar. E atua contra dores de cabeça, também foi uma novidade, especialmente aquelas de origem tensional ou energética. Como que a gente consome em segurança? Em forma de chá, né? Como tempero em pequenas quantidades ativa o sistema digestivo. O óleo essencial também é muito bom, diluído em óleo vegetal, mas você pode inalar. Compressas, banhos e escaldapés. Nesse PPU eu tive a grata oportunidade, nos primeiros dias eu estava no meu período, eu tive a grata oportunidade de fazer escaldapés. Como foi relaxante. Eu Meu Deus. variei, cá. Você variou? Tem um chat Fran, aqui. não tá travando. Pra mim não tá travando. Não, para mim também não. Contraindicações: evitar em grandes doses durante a gravidez, em caso de epilepsia ou pressão alta não controlada. Tudo por quê? Porque ele eleva a nossa energia, né? É, vamos lá, peraí. E o que que ninguém fala sobre o alecrim? Os poderes ocultos do alecrim. Ele age em todos os chakras, liberando traumas, medos e bloqueios, principalmente relacionados à nossa infância, e fortalece a vontade de transformação. Promove alegria, prosperidade e purificação energética, eliminando padrões de depressão e melancolia. Ajuda a limpar emoções concentradas no útero, trazendo entusiasmo, vitalidade e alívio de conteúdos negativos. Abre caminhos para a realização dos sonhos. Quer comentar alguma coisa, Fran? Não, é que ontem eu compartilhei com a Cal uma bomba, assim, da clareza sobre a minha infância, que foi, assim, surreal. Ontem foi o nono dia, né? Foi o dia do chakra frontal, da visão, né? E aí eu tava no final, assim, depois do yoga, relaxando, que tem um relaxamento no final. E eu sempre falei pra Camila, porque eu sempre precisei trabalhar a minha criança, mas eu não lembro absolutamente nada da minha infância. É tipo assim, um mistério. E eu já criei um monte de coisa na minha cabeça, um monte de história por não lembrar, histórias ruins, né? Olha pra você ver como a gente vive na ilusão, né? E aí me veio, Francine, você teve um traumatismo craniano, por isso que você não lembra. E tipo, cara, nossa, isso me deu, tipo assim, um alívio de certa forma, porque faz anos que eu tento acessar a minha criança e não consigo. E eu achava que era resistência minha, mas eu falava, gente, mas assim, eu não sou resistente pra. Eu sou escorpiana, peraí.
dá licença, que eu não tenho medo de ir lá, né, naquele lugar. Mas, gente, isso faz todo sentido. O traumatismo craniano é um trauma, não é só trauma, né? Existem muitos tipos de trauma, mas isso fez aí um apagão na minha cabeça e eu não consegui trabalhar, a minha criança, e isso significa que eu trabalho daqui para frente. Isso é maravilhoso também, tá tudo bem. É muito Minha criança me especial. habita, né, até É, hoje, então. e você pode convidá-la, né? Mesmo que você não lembre da sua infância, você pode convidá-la. A gente acessou muito essa energia da criança interior e o tanto que ela tem espontaneidade, o tanto que ela tem autenticidade, mas ela também carrega os traumas, né? Mas com o alecrim aí, é como se a gente deixasse o alecrim tomar conta dos traumas e a gente fosse para a vida com esse ímpeto mesmo, né? Esse ímpeto de viver que a criança carrega, mas com a firmeza e a clareza da adulta. Fazer o que precisa ser feito, vislumbrar os seus sonhos, mas entender que, como a Fran falou na vivência, não que ela tenha falado isso, mas ela vai entender o que eu vou dizer. Entre o sonho e entre o sonho que você deseja viver, para viver o sonho que você quer viver, você precisa de um plano. E o plano é o quê? É base, é estrutura, é terra, é o dia a dia. Como que você vai construir esse sonho, né? E eu e a Fran, a gente traz muito isso, um pouco a cada dia, um pouco a cada dia, um pouco a cada dia. A gente precisa ter o quê? Constância. E a criança tem constância? Nenhuma. Ela não tem constância. Os meus estão aqui, ó. Você vê, eles entraram aqui, já saíram, já foram fazer outra coisa, e assim eles vão mudando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e não consegue se comprometer com nada. Quem se compromete é a adulta, né? E aí eu tô falando de negócios, eu tô falando do seu dia a dia, eu tô falando da sua alimentação. Eu tô falando de tudo aí que você precisa se comprometer. Então, o comprometimento, ele vem de você, vem do seu compromisso consigo mesma. Fran, quer falar alguma coisa? Até associando ao yoga, né, que eu gosto muito de botar isso no corpo para a gente visualizar. Eu dou aula para criança também. E quando eu fiz a minha formação, eu lembro que eu comecei a dar porque uma amiga pediu dar aula para minha filha. E aí era só um favor, assim, era só uma troca, né? Tipo, eu tava dando aula para a filha da minha amiga. E ela queria sempre que a filha dela ficasse ali sentadinha em postura meditativa com as costas retas, sabe? E aí ela ficava até trazendo assim, ela puxava as costinhas da filha dela. E aí quando eu fiz a minha, aí eu quis fazer a formação, né? Porque eu já estava ali envolvida no meio. E na formação eu aprendi que a gente não corrige criança. Criança não tem músculo para sustentar. Olha só, a criança não tem músculo para sustentar a coluna. Não tem músculo para ter postura. Olha, Então, assim, sustentabilidade, olha, né? é exatamente isso, né? Então a gente vai construindo com a nossa vida. Então, muitas vezes, de quando eu me identifico que eu tô na minha criança, né? Que a minha criança que está agindo por mim, uma das coisas é isso, quando eu não consigo ter a disciplina, quando eu não consigo ter constância, quando eu não estou sustentando alguma coisa na minha vida. Aí eu já falo, opa, é minha criança, deixa eu agir aqui. É isso. Trazer a adulta, né? Uhum, Maravilhoso. Tá muito forte isso aqui. Não sei por quê. Tá vindo muito esse lugar mesmo. O ímpeto, seguir o ímpeto, mas a constância mesmo do adulto. Todo dia. A sustentação, né? E hoje a gente trabalhou o que lá na vivência? A terra, a sustentação da terra, né? exatamente. Por isso que eu quis trazer, porque ela é É. primordial, né? E o fogo, gente, se o fogo não tiver constância, ele se apaga, né? Se a gente não É, trouxer a terra, é a fogueira. Pula é. fogueira, ia, ia. Tem que manter a chama, Tem né? que manter a chama. Então, a Fran, o que que ela fez? Ela ativou o fogo, mas depois ela colocou a terra. A terra é o Para quê? sustentar. Para sustentar. A terra é o quê? Constância. Exatamente. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias você fazer com constância e ser fiel àquilo que você deseja construir. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Você está sendo fiel a ele? O que que você está fazendo todos os dias para poder chegar na sua realização? Então, Uhum.
Por que que a vida trava, mesmo quando nós nos esforçamos? A resposta também pode estar no seu campo sutil. Mas e o contrário, Cá? Tá, me esforço, me esforço, me esforço, me esforço, mas parece que as coisas não andam, elas não saem do lugar. Aí a gente vai fazer um movimento do quê? De olhar para dentro. Seus chakras podem estar carregados. Quando os nossos chakras estão sobrecarregados por dores antigas, traumas, emoções não digeridas, eles param de girar com fluidez. E aí o que que acontece com a vida do lado de fora? A mesma coisa. Especialmente o básico, que a gente está falando aí, segurança, dinheiro, sobrevivência, o sexual também. E a gente vai falar também do fogo, né? Do, do terceiro chakra aí, do que a gente ativa o Agna. Agna, Fran? Agni. Agni. Ah, não, peraí. O que que você falou? O É terceiro isso olho? mesmo? Não. Agna. Agni. Agna, Agna, isso. Maravilha. Vamos continuando. O que mais pode estar impactando a minha vida de seguir adiante? Então, se você tem infância com traumas, e aqui eu vou fazer aquele adendo maravilhoso, porque eu adoro falar para as mães que, assim como eu, sofrem com medo, vou traumatizar o meu filho. Vai, aceita. Quanto mais rápido você aceitar isso, mais leveza você vai trazer para sua maternidade. Você vai. Pode ser que você tenha a melhor intenção do mundo, mas o seu filho vai entender de uma forma diferente e isso vai traumatizá-lo. E tá tudo bem, faz parte da vida as frustrações, faz parte da vida os traumas, tá? Lá na frente eu vou trazer uma frase de impacto que vai fechar isso aqui com chave de ouro. Então, mãe, saia desse lugar de se culpar e tentar ser perfeita. Não existe perfeição. A Terra é um lugar para aprendizados do seu filho, que tem os aprendizados dele, e a Fran queria muito que você falasse aquilo sobre os pais. É, sim, vou falar. O seu filho tem os aprendizados dele, e você tem os seus aprendizados com seus pais e com seus filhos. Por favor, Fran. Gente, seguinte. Pensa agora. Você cria um trauma agora. Acontece uma coisa agora. A gente não consegue sair? A gente sai. Os traumas que acontecem na infância não são os que deixam a gente paralisado. Todas as crianças vão ter traumas na infância, porque são o karma do espírito que veio para essa terra para viver. Então, isso vai acontecer. Eu estava até brincando com a Camila, porque meu traumatismo craniano foi com 7 anos. E é até 7 anos que é aonde acontece os traumas, né? Assim, os traumas que vão ficar ressoando aí na vida para a gente evoluir e aprender. E aí eu falei, acho que a minha vida estava muito molezinha, estava tudo bem, então vamos derrubar essa menina aqui para ela ter um traumatismo craniano com 7 anos para poder executar aqui o trauma. Ô, gente, mas sério, é, os traumas são na infância, porque a gente está aqui como seres em evolução. Se não tem trauma na infância, o que que você vai evoluir? O que que você vai criar? O que que essa pessoa vai acontecer? Ela vai chupar gelo aqui na Terra, porque a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para entender sobre amor, entender sobre respeito, entender sobre ordem, entendeu? Então, é sobre isso. Então, os pais, eles normalmente são ferramentas de trauma dos filhos, mas eles não são responsáveis, porque a criança já nasce com o que ela tem para desenvolver e aprender aqui como ser humano na Terra. Eu acho tão bonita a Fran trazer isso na visão do yoga, porque tem religiões, né, que falam muito sobre isso, mas aí traz aquele peso de estar ligado a uma religião. Porém, quando a gente traz a visão do yoga, que é uma filosofia milenar, a gente retira esse peso de religião e a gente está trazendo aqui estudos, né? Tem os estudos, os Vedas, né, Frank? E isso aí, a humanidade está estudando isso aí há muitos milênios. E eu acho muito leve a forma com que o yoga traz, mas também muito amplo e retira desse lugar da religião. Não, isso não tem a ver com religião, tem a ver com a humanidade. Então a gente sai desse estigma do dogma religioso Ah, e faz a gente olhar por cima aí.
ter uma visão do alto do que é que a gente está fazendo aqui, né? É muito interessante essa visão. Por isso que eu amo yoga. Então, seu sistema aprendeu. Vamos lá. Se você cresceu ouvindo que era difícil demais ou que precisou se adaptar para ser amado, o seu sistema aprendeu que é mais seguro se sabotar do que se expor. Então, você cresce e carrega no seu ventre mágoas de relacionamento, medo de errar, culpa por desejar demais, energia de ex-parceiros, crenças familiares sobre o sucesso. E tudo isso vira peso invisível, drenando a sua energia, sua criatividade e a sua coragem de agir. Eu queria só trazer um adendo aqui sobre o tanto que o alecrim pode usar pode ajudar nesse processo, né, de limpeza, de purificação, de você ir além. Ele vai trazer o quê? A sua criatividade e a sua coragem para poder agir além dos seus traumas, além dos seus desafios. É, E aí, quando a gente está presa nesse lugar de falta de coragem, vem a procrastinação. Que é a procrastinação? Não quer dizer que você está com preguiça, quer dizer que você está energeticamente sobrecarregada. E eu e a Fran, a gente percebeu o quanto que a gente estava sobrecarregada energeticamente agora, né, Fran? Com a energia do alecrim, porque o alecrim sacudiu a gente mesmo e Botou de fez ponta cabeça. e fez uma limpeza muito grandiosa. E a Fran, muitas vezes, ela falava, nossa, eu tô muito cansada. E eu falava, nossa, eu também tô muito cansada. Então, na verdade, era o quê? Era uma sobrecarga energética aí, nossa, de várias questões que precisavam realmente ser limpas, vir à tona para poder ser limpas, para nos alinhar aí, para a gente estar aqui hoje com a energia toda trazendo isso tudo para vocês. Então, quando a energia não circula, a vida trava. O corpo sente cansaço crônico, a mente entra em confusão, o emocional desanima e a prosperidade não encontra espaço para entrar. Isso é um ciclo. Eu vou ler de novo. O corpo sente cansaço crônico, a mente entra em confusão, o emocional desanima e a prosperidade não encontra espaço para entrar. Fran, quer trazer alguma coisa? Não, podia virar post pra gente ler várias vezes. Não é? Olha aí, tá vendo? Vai, ô Gi, não, Gi, ó, essa sobrecarga aí, vamos dar um jeito nessa sobrecarga Não, mas aí, ó. hoje é o último dia, Gi, vai melhorar. Vai. A Gi É tá no porque programa, gente. eu e a Camila, a gente tem uma obrigação, né? Tipo assim, Obrigação aí não, no dia, escolha. uma escolha, dá licença. Mas é verdade, né? Qual que é a nossa obrigação? Travei. A gente precisa sustentar, né, gente? Todo o trabalho, tudo que a gente faz, tudo que a gente propõe para vocês, a gente já testou antes na gente. Então, e a gente faz esse programa todos os meses. Todos os meses, só que cada mês é diferente. Tem muita gente que pergunta assim: nossa, mas o programa é o mesmo? É, mas a experiência é diferente. Por quê? Porque as coisas mudaram no céu, a erva muda, você está num outro momento da sua vida. Então, E a erva é o carro-chefe, assim, né? Então é ela que é ela faz o que tipo do comanda. movimento. Exatamente. Então, quando ela fala que a gente tem essa obrigação, é porque a gente está conduzindo, o trabalho está conduzindo, né? E a gente tem que sustentar, né? Precisa sustentar essa energia do grupo, enfim, mas a gente vai se curando junto com o grupo também. Deixa eu ver aqui meu chat. Peraí, eu tô sobrecarregada. Tô, é maravilhoso. Ai, que delícia. Que bom, Gi. Nossa, eu tava falando com a Fran tanto que você precisava estar nessa turma, né? Tá totalmente alinhado com o que você tá precisando, né, no momento. Então vamos lá. Eu tô viciada nesse grupo. Tá, esse grupo a gente vai ter um pouco de dificuldade de soltar ele, porque realmente foi muito curativo pra gente também, né? Mulheres muito especiais mesmo. Realmente trouxe muito significado e muita força pra gente continuar, né, Fran? Então, o que te bloqueia hoje, pessoal, fechando aí com chave de ouro que a Fran trouxe, o que te bloqueia Boa. hoje pode não ser seu, mas é sua responsabilidade limpar.
O que te bloqueia hoje pode ter vindo da sua infância, da sua ancestralidade, não importa, mas é sua responsabilidade limpar. E você pode começar com simples: um banho de alecrim, um chá feito com intenção, uma defumação no ambiente. Traz pra gente o poder da intenção. A Camila Sankalpa? adora que eu vá. Eu amo, eu amo. Eu trago para elas assim, quando a gente está no programa, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer alcançar ali, o que a gente quer liberar, a gente deixar isso no coração, né? A gente acordar assim, meu Deus, hoje eu vou nesse objetivo aqui, hoje eu sou esse objetivo aqui, e já viver essa energia deixando mesmo, né? Como o Sankalpa, a intenção. Antes da prática de yoga, eu sempre falo, agora guarda essa intenção no seu coração, tira da cabeça, deixa aqui no coração e vai fazer a sua prática de yoga com essa intenção no coração, né? E as coisas, gente, se você está querendo é, uma mensagem para ver, para entender se é isso mesmo, tudo vai chegar. Você está aberta, você fica aberta para receber tudo que você precisa, sabe? Então, assim, pergunta mesmo, questiona mesmo, intenciona mesmo, sabe? Você tem esse direito, não custa e não dói. Então, não esquece da frase: a intenção move montanhas, isso é real. É Ela real, vai te levar. Ela é é o primeiro real. passo para a sua transformação começar. Eu estava falando Porque com a a maior Fran. parte das pessoas acham que nem merecem intencionar. A hora que vai intencionar, É, tipo, eu vou fala que não pode pedir, intencionar. eu não peço, eu só É agradeço. isso, é religioso, É né? religioso, É gente, sai desse lugar, religioso. sai desse lugar. Eu trouxe uma intenção lá no início do meu programa e eu tô sentindo que eu cumpri com o propósito. Mas eu tava falando ontem pra Frank, do nada chegou um livro na minha mão que eu comecei a ler assim, sei lá, sabe Vou quando você tomar um tá num balde. lugar e pum, abre o livro, você fala, caramba, peraí. E aí lendo o livro, trouxe o livro para casa, o livro estava para doação. Trouxe o livro para casa, fui lendo o livro e fui acessando várias respostas que me levaram a ter uma clareza muito grande de algo da minha infância que estava me travando, que tinha a ver com aquela intenção que eu coloquei no primeiro dia. Então, é bem o Barras, tá? Quem conhece o Barras aqui, o universo que mais é possível, o universo que mais é possível que eu não estou considerando, o universo vai trabalhar, isso é intenção. Você está fazendo um pedido, né? O universo que é que precisa chegar para mim para eu tomar consciência. Você não vai falar isso, mas assim, o que que precisa chegar para mim para eu tomar consciência e destravar aquilo que está me travando? É bem esse lugar mesmo. Eu adoro fazer uma analogia com as bonecas da Disney, lá as princesas da Disney, que elas saem andando e cantando e as coisas vão chegando para elas e as coisas vão se movimentando, bem Cinderela mesmo. Mas o universo é assim, gente. O universo é E o movimento. útero magnetiza. E o útero magnetiza. É isso. Então vamos falar agora de manifestação. O poder da manifestação do alecrim. Muitas vezes a gente pensa que para manifestar um sonho é só mentalizar ou colocar no papel. Mas a verdade é que a manifestação começa com um campo limpo e a energia alinhada. É o poder da intenção, do alinhamento, do propósito, da intenção. E aqui que o alecrim Ah, impulsiona. mentalizar e colocar no papel é tóxico, né? Tipo, ir por esse caminho de ficar repetindo, repetindo e não fazer o outro movimento de limpar a energia, se alinhar. Isso é tóxico, Exato. porque vai acontecer uma frustração, né? Exatamente. E o aqui cuidado para também não colocar o alecrim como essa planta que vai abrir as portas da esperança e abrir tudo. Calma. Existe aí algo que você precisa fazer. Terra, tá, gente? Terra. A gente está trabalhando aí energia de câncer, que vem da terra, né? Da terra, apesar de câncer ser um signo de água. Mas o alecrim vai fazer o quê? Ele vai vibrar o seu campo em expansão, em luz e direção. De novo, ele vai ser um facilitador da vibração, vai aumentar a sua vibração para expandir, trazer luz e trazer direção. Então, o alecrim dissolve interferências energéticas que te desconectam do seu desejo, te ajuda a acreditar de novo no que você quer, impulsionando você a seguir adiante. E aí eu vou trazer uma dica aqui para vocês. De manhã,
Ali, ó, tá sentindo que tá procrastinando, principalmente agora no inverno, que a gente tem bastante dificuldade de sair da cama. Ó, gotinha de alecrim, traz a intenção e bora pro dia. Bora fazer o que precisa ser feito. Aumenta a clareza mental, ou pode ser um chazinho também, né? Facilitando decisões alinhadas com seus sonhos. Lembra do alinhamento? O que que eu tô fazendo todos os dias para que o meu sonho se torne real? Decisões alinhadas. Faz o campo vibracional vibrar na frequência do sim, do movimento e da prosperidade. Eu amo quando a Fran traz que a vida é movimento, que a gente precisa estar se movimentando. Traz um pouquinho dessa consciência pra gente, Fran. É, eu sempre analiso tudo. Inclusive, ontem eu expliquei isso para as minhas alunas, né? Que eu sempre vi que o yoga significa a união do corpo, mente e alma. Aí você vai lá e faz uma prática de asana, né? De postura. E eu falava, mas que coisa é essa, né? Tipo assim, por que que tem a união do corpo, da mente e da alma, né? E aí eu fui me aprofundando, e aí eu fui me aprofundando, e aí eu fui me aprofundando e entendendo que o mover-se move os chakras, o mover-se move as águas, o mover-se move os nossos espaços internos, né? Ele cria espaço, ele expande. Então, tudo é movimento. E mesmo que seja um movimento para o interno, para você se descobrir, é um movimento, né? O movimento, ele não é só um movimento. Ele é o agir, ele é o estar num lugar e ir para um outro lugar. Não importa qual seja. Não importa que se a gente termina o Alecrim agora e eu não realizar o meu sonho, mas isso me abriu tanto para eu dar vários passos que vai me permitir, que me permitiu esse movimento, sabe? É sobre isso. É É sobre isso que você isso. queria falar? É isso que eu queria falar. Maravilhoso. E eu já estou pensando aqui qual que é o tema que a gente vai trabalhar em agosto, porque o agosto tem o Alecrim de novo. E eu vou trabalhar muito essa questão da procrastinação, do desejo, do impulsionamento, da questão, vou até anotar aqui na minha agenda, da questão do que eu faço todos os dias para poder realizar o meu sonho. Essa é a energia do alecrim, né? O alecrim ele vai te colocar em movimento, mas não é qualquer movimento, porque eu também já estive nesse É lugar. direcionado. Eu também já estive nesse lugar. Qualquer movimento, não. É um direcionamento, é com estratégia, hein, Fran? Que é igual eu falei hoje de manhã. Uhum. Eu ensinei um movimento para o sistema digestivo, mas a gente precisa fazer sempre alinhado com as nossas necessidades. Tipo, hoje eu tô com um problema digestivo, eu faço esse, amanhã eu tô me sentindo bem, eu não preciso fazer, sabe? Não é assim, você fazer Escutar todos o os dias corpo, qualquer né? coisa, é escutar o corpo. Fazer todos os dias qualquer coisa não é efetivo também, tá? Estar todo o É tempo em gasto de energia, é pronto, brahmacharya, pronto. é Isso, brahmacharya, caramba. Olha, desperdício de energia. exatamente. E eu tenho que ter cuidado, porque como eu tenho muita energia, eu me movimento muito, né? Eu tenho que ter cuidado para não cair nesse lugar. Ah, eu não Hoje, tenho, eu poupo. eu não. Eu só vou. Depois eu falo, ai meu Deus, peraí, fui e comecei aqui agora, como é que eu faço? Nossa. Com esse fogo de palha, né? Então é isso, é pensar antes de agir. Ontem eu estava fazendo essa reflexão depois da vaporização com o alecrim, foi justamente isso que me trouxe, que eu fiquei pensando, né? É, Hoje eu sempre dou 3 passos para trás antes de colocar minha energia em qualquer coisa. Isso é sabedoria. Não é estar todo o tempo em movimento. É saber qual tipo de movimento e se ele está alinhado energeticamente com aquilo que você quer construir ou criar. E aí ter seus porquês, ter os seus porquês muito claros. E de novo, usar o alecrim aí com constância, a gente está deixando esse legado do alecrim para vocês, vai te ajudar a trazer clareza. Com a intenção, essa live vocês já vão sair daqui maravilhosas, viu, gente? Vocês colocando essas coisas aqui em prática. Vocês vão sair daqui já maravilhosas. O Alecrim de Junho me trouxe clareza sobre o que eu quero e não quero para minha vida. É isso, tá vendo aí de quem participou, né? E tá fechando com chave de ouros aí esse PPU. Então não é sobre forçar o universo, é sobre se alinhar com ele. Sabe aquele sonho que parece distante? Às vezes ele não está longe, ele só está bloqueado por dúvidas, medos e memórias
que não são suas. O Alecrim diz: você está pronta, agora deixa eu abrir os caminhos. Enquanto eu escrevi isso aqui, eu pensei muito no processo da Gi, né, que está com a gente no grupo, porque essa clareza o Alecrim mostrou para ela, e ela acabou de trazer aqui, essa clareza que ela precisava para que os caminhos realmente se abrissem, para que ela conseguisse enxergar de uma nova forma, ter uma nova percepção sobre as coisas e aí traçar estratégias para poder atingir aí os sonhos, os desejos dela. Muito lindo, né? Quer trazer alguma coisa, Fran? Não? Então, a gente deixa aqui sempre o convite para vocês se alinharem com a gente. A próxima turma é 10/7. Nessa turma, a gente vai trabalhar a energia da Artemísia, que a Fran adora, amamos. Falo nada. A Artemísia, ela equilibra a mulher guerreira e ela equilibra a apatia da mulher muito né? Muito para dentro. Então ela traz um equilíbrio, afasta a depressão, desperta a intuição, gente, traz coragem, fortalece a energia feminina, nos conecta com a lua, com os sonhos. Sonhos, a gente tem sonhos muito reais. Então é uma energia potente, aumenta a autoestima, é uma energia potente, 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 potente. 10/7, estaremos aí com a energia da Artemísia. E como vocês já sabem, eu sempre faço, inclusive ontem, Fran, eu estava olhando se já tem a agenda para comprar para o próximo ano. A gente está Meu em Deus. julho. E eu falei, gente, olha o meu poder de organização. É uma coisa que eu estou aprendendo, né? A me organizar. Mas é verdade, a gente já tem tudo esquematizado até dezembro, de As acordo com. livrarias nem lançaram ainda. A outra já quer Eu comprar. já estou querendo comprar, mas é verdade. Mas se você quiser começar agora, comece por dentro. É isso que a gente fala sempre aqui também. O Inspira Mulher tá aí, tá disponível, tá acessível para você. 7 dias para você voltar para si e se reencontrar, se conectar com a sua energia, com a sua intuição, com a sua ancestralidade. Praticar yoga leve, respirações que despertem sua energia feminina. Liberar bloqueios emocionais que pesam no seu ventre, se sentir mais viva, mais leve, mais você. Inclusive, no Inspira Mulher, tem uma aula de yoga do riso que é muito nessa energia da alegria, né? A alegria, o movimento, o dinheiro, viu, gente? A prosperidade adora essa energia da alegria, porque é pra cima, né? Então, praticar aí, começa agora. Não espere. Por quê? Porque o útero é a nossa casa maior, é a nossa primeira casa, a energia da nossa, a morada da nossa energia vital. Então você pode começar hoje, comece por dentro, comece pelo útero, comece também com alecrim, um chazinho, um óleo essencial, a intenção e comece hoje. O que que você quer realizar? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Traga o Alequim para sua vida para trazer clareza, para trazer força, para trazer fogo, mas também traga a terra, né? Para colocar a lenha Manter. nessa fogueira para poder manter. É isso então. Exatamente. Fran, quer falar alguma coisa? Gratidão. É sempre muito nutridor estar aqui. Como sempre, isso aqui vai ficar gravado. Logo a gente posta lá no grupo. Se você não está no grupo, entra no grupo. Não deixe de estar no grupo, que a gente está sempre postando lá o que a gente está produzindo de conteúdo. Gratidão por estarem aqui. Um beijo grande. Feliz sexta. Bora pra Namastê. Bom vida! feriado. Uhul! Beijo! Tchau. Tchau, tchau.